Por que o Ibovespa vem caindo após decisão do Banco Central em cortar a taxa de juros para 13,25, ou seja, caindo 0,5 pontos, o que foi uma queda positiva aqui em relação à expectativa do mercado. E melhor ainda, as expectativas futuras ainda deu um parecer que deve continuar cortando 0,5% se as premissas do mercado permanecerem similares, ou seja, é uma boa notícia. Então por que raios a bolsa vem caindo? É isso que nós vamos falar um pouco no vídeo de hoje e vamos falar também especificamente um pouquinho aqui do Bradesco, rapidinho, da S Brasil e da Petrobras. Por que elas estão caindo hoje forte? Aliás, se a gente pegar os últimos 2 anos, Bradesco e SB3 estão no negativo aqui, enquanto Petrobras está positivo 180%. E falando do Bradesco, nós vemos o Bradesco caindo 4,8%, o BBDC3, enquanto o BBDC4 caindo 6,7%, despencou, né? E aí eu inclusive aproveitei para já fazer o que eu estava mirando há um tempo, trocar o BBDC3 por ações do BBDC4, porque eu gosto de operar com opções, tá? Então para mim vai facilitar bastante, já aproveitei que recentemente vem acontecendo esse descolamento novamente, e aí fiz essa troca, tá? Então ontem no resultado eu também comentei que o Bradesco esperava que no segundo semestre já fosse começar a melhorar essa situação da inadimplência. Eu até comentei no vídeo que, na minha opinião, não sei bem se isso ia acontecer tão rápido, mas que em algum momento iria acontecer porque o banco estava atuando em relação a isso. É claro que ele está fazendo aí o trabalho para controlar isso, inclusive fazendo menos empréstimo. Então a questão não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E o mercado hoje, eu fui ver as matérias, eles estão falando aqui nessa mesma narrativa, né? O resultado foi decepcionante e a recuperação fica adiada, né? Eles acreditam numa curva de melhoria mais longa, né? Mais distante. Então, basicamente, não é que, e agora, Bradesco? Na verdade, a gente vai ter mais tempo, quem gosta do Bradesco, estar comprando as ações. Mas ele pode sofrer mais volatilidade nesse curto período, né? Na minha opinião, para quem quer acumular ações, acaba sendo positivo. Então, aquela recuperação que a gente estava esperando para o Bradesco já em 2023, lá no segundo semestre, ela vai mais devagarzinho do que estávamos esperando, e 2024, que era um ano para ela já terminar ali redondinha, não vai mais acontecer provavelmente, e aí o mercado começa a esperar o banco redondo somente para 2025, como a Genial fala, aquele ROI de 18%, de repente 17%, só lá para 2025. Então a gente ganha aqui de 6 meses a 1 ano aí de projeção aqui segundo o mercado. Acho que está mais para 6 meses, né? Adiou aqui um pouco. Ele vai continuar melhorando nesse ano, mas vai ser mais devagarzinho, tá? É o que o mercado está esperando, é o que eu também acho. Até comentei ontem, né? Então, aqui as expectativas entre compra e venda tá meio divididas, né? Nós temos aqui o Itaú falando para vender o Bradesco, temos a BTG falando neutro e a Genial falando neutro também. O pessoal não está tão animado com o Bradesco por conta desse tempo, mas a gente viu que mesmo com o pessoal desanimado, teve um momento ali que ele deu uma explodida. O mercado nem sempre vai obedecer que as corretoras estão recomendando, né? Às vezes eles têm esse impacto, daqui a pouco o mercado fala, agora eu vou começar a melhorar. De repente tem um resultado no meio do caminho que o mercado agrada, as ações voltam a subir e, enfim, né? Não tem como a gente saber o curto prazo. O que a gente sabe é que, por longo prazo, continuam as premissas muito positivas, só estender um pouco aqui o prazo. A S Brasil cai 3,7%, e alguns números podem até ter vindo abaixo do consenso, mas a gente viu, por exemplo, a BTG estava ali em linha. Na minha opinião, também foi bem em linha. A gente viu detalhe por detalhe ali. As hídricas foram ok, as eólicas até teve o vento ali ajudando um pouco, mas isso aí é o de menos, né? O que importa é o que a empresa está fazendo, né? Então o que ela está fazendo é controlando os custos, o preço de energia foi bom, né? Ela manteve ele saudável. Ela está investindo nas melhorias das eólicas, ela está investindo nos projetos, tem bastante coisa no pipeline, não está atrasado. O único que está atrasado ali é culpa do fornecedor e ele tem uma cláusula lá que ele está pagando essa multa, então é como se estivesse operacional o negócio. Então, tem nada de errado nos projetos, vai sair bastante coisa em 2023, depois você vê lá o vídeo, tá, do resultado. Vai sair coisa em 2023, vai sair em 2024, essa dívida vai reduzindo gradativamente, os investimentos a gente viu que é uma porrada que tem para ser feita agora, depois vai acabar e vai tranquilizar, e aí vai começar a surgir os dividendos já em 2024 e muito provavelmente eu começarei a esperar números melhores de yield aí, com a dívida começando a ficar mais legal, lá para 2025. E é isso, é tranquilo, continua aqui
na tranquilidade, né? E a gente vê aqui, inclusive, a XP comentando, né? Ela recomenda que compra da S Brasil com preço justo em R$15. Finalmente eu vejo um preço justo decente para a S Brasil, né? Então R$15 já é mais pertinente, né? Então eles falam aqui que o destaque positivo para o trimestre foi a evolução dos projetos do Greenfield, isso mesmo, porque o que a gente tem que olhar é o que tem para acontecer. O resultado agora é só ver ali se ela não está fazendo nada assim de decepcionante. Não tá tudo tranquilinho. Especialista aponta que a geração de caixa vai ser fundamental para reduzir a alavancagem atual da empresa. É exatamente o que eu acabei de comentar, o que eu falei no vídeo de hoje. Então assim, tranquilo SB3, não muda o case. Se caiu 3,7%, você está com a possibilidade de comprar esse Brasil 3,7% mais barato se você gosta da empresa, porque o case ficou igual. Petrobras. A Petrobras teve uma queda de 3% no dia de hoje, mesmo com anúncio de dividendos de 1,15 por ação bruto, dá mais ou menos ali 3,8% de yield bruto. Teve um pouquinho de JCP que foi 87 centavos, então o yield ali dá mais ou menos uns 3,7 por aí, né? Então é um bom dividendo de uma só vez, né? Quem tiver as ações dia 21/8 vai ter direito a esse dividendo, né? E também teve recompra de ação, 1,2 o total de ações vai ser recomprada na Petro 4, né? Isso também é interessante, essa estratégia de recompra de ação. E o resultado, o lucro da empresa aqui, por exemplo, caiu 20%, que não seria tão assustador se não tivesse outros números por detrás, que parte disso está justificado exatamente no risco, né? Que é a defasagem aqui do petróleo, da gasolina e do diesel, né? Então, no dia 3/8, segundo a Bicom, a defasagem da gasolina está em 20% e o do diesel 24%. Então, assim, se fosse números em torno de 10%, algumas vezes até chegou a acontecer no governo Bolsonaro e ia falar, esses caras estão querendo graça, né? 10% é aceitável. 20% e 23%, tá errado, né? Então tá tendo já interferência na política de preços, já tá interferindo nos resultados da Petrobras. Isso porque o petróleo não está nas alturas. Quando esse petróleo for aí em algum momento, em algum dia, não é o cenário padrão do petróleo ir acima de $100 e poucos dólares, mas em algum momento pode acontecer. E quando isso acontecer, vai ser tragédia para a Petrobras. Então esse é o problema. Eu não me sinto confortável com a Petrobras, mas eu entendo quem tem. A ação está barata, paga alguns dividendos, a política de dividendos agora está mais clara, tem a questão da recompra de ação, que é muito interessante. Mas é isso, vai ter que aturar esse risco da política de preço, que é muito séria, inclusive ao ponto do ministro de Energia dizer que a Petrobras está no limite, que preços de combustíveis podem ser reajustados. Lembrando que esse cara aqui nem é o exemplo de cara pró-mercado. Ele é bem populista, mas ele tem aqui algum bom senso, pelo menos, né? Se todos populistas fossem nessa medida aqui, ainda dava para a gente tentar aceitar. Volta e meia eu vejo ali com discursos muito corretos e volta e meia eu vejo com discursos populistas, como é no caso da Eletrobras, que é bem populista. Mas ele está aqui nesse caso falando que talvez já seja a hora de ajustar aí o preço do combustível. Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, que é muito populista, não deveria ser presidente, ele é político, ele não devia ser CEO da Petrobras. Então, ele vem aqui e fala que, ele corrigiu o ministro, né? Falou que não é normal falar disso fora da empresa, né? Então já veio aqui brigar com o ministro da Minas e Energia, né? Enfim, ele veio, rebateu aqui o ministro de Energia, falou que realmente não é a política de preço que interferiu no lucro da Petrobras, e aí deve ter sido o minério de ferro então, ou talvez o preço da carne, né? Não sei. Mas ele disse que não é o preço do combustível, né? Enfim, fica aí essa questão para vocês. E agora falando da nossa bolsa, que está em queda de praticamente 0,6% nos últimos 5 dias, não disparou por conta da taxa de juros, embora boa parte disso já tenha sido precificado, não é só aí que está a resposta, porque a destacar que a taxa de juros veio até, como eu já disse anteriormente, no lado positivo, né? Então está aqui, a Selic foi subindo aí ao longo do ano passado, depois se manteve estável aqui no topo de 13,75 e agora tem essa redução no dia 2/8 com a perspectiva de mais reduções à frente. E aí por que a bolsa não está andando? É simples, né? Você não pode nunca observar o Ibovespa sem olhar os Estados Unidos. Os Estados Unidos a bolsa caiu 2,3%. Os Estados Unidos a bolsa está vindo muito bem, né? E aí teve esta semana difícil. E por que aconteceu isso
nos Estados Unidos. E o que aconteceu foi a Fitch rebaixando a classificação de crédito dos Estados Unidos. Isso é algo bastante inesperado. Tá bem no momento de melhora da economia, eles vieram aqui rebaixar a classificação, e aí sexta nós vemos com alguns dados levemente negativos ali, o mercado já está assustadinho, já cai mais um pouco hoje também. Então isso aqui é por conta disso. Olha só o discurso do pessoal, né? Então a Fitch diminuiu aqui a classificação de AAA para AA+, né, numa reduçãozinha aqui, citando uma deterioração constante nos padrões de governança nos últimos 20 anos. Os repetidos impasses políticos sobre o limite de dívida e as resoluções de última hora corroeram a confiança na administração fiscal, disse a Fitch. E essa decisão, inclusive, incomodou a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que chamou essa mudança de arbitrária e baseada em dados desatualizados, porque a economia dos Estados Unidos está caminhando realmente para uma melhoria. Nós estamos vendo o cenário se controlando em relação à inflação, os dados ainda fortes de empregos e tudo mais, porém a decisão ali do questão do teto também foi decidida, e realmente foi decidida nas últimas horas, né? Mas enfim, não dá para negar que a situação dos Estados Unidos está caminhando para o lado positivo. Então o que nós temos nos Estados Unidos até agora é a economia resistindo bem, a inflação reduzindo, mas ainda um pouco resistente. E aí a taxa de juros pode aumentar mais 2 vezes aí à frente, né? Só que hoje nós tivemos o dado de emprego nos Estados Unidos, veio 6,7, esperado era 6,8, então foi até que uma inflação, um desemprego abaixo do esperado. E o relatório de empregos veio abaixo também, né? O pessoal esperava a criação de 200 mil e veio 187. Aí existe um pouco de receio agora. E agora? Será que está impactando demais aqui? Mas é natural esse tipo de oscilação. Não vejo nada preocupante ainda na economia americana. O grande ponto é que sim, nós estamos, olha só essa taxa de juros deles, estão agora em 5,50, né? E eles esperam chegar a talvez 6,25, né? O que a maioria está esperando aí chegar em breve a esse ponto. Isso aqui, se você olhar o histórico, é muito grande para o padrão dos Estados Unidos. É pior do que os nossos 13,75, né? Então é muito alto, aí o pessoal começa a ter um receio de vir uma recessão mais à frente. Mas até agora tem se mostrado muito forte a economia americana. Eu não acho que vai ter recessão. E é basicamente isso que estamos vendo agora. O relatório lá do Fitch é que trouxe esse susto aí para o mercado, que esqueceu um pouco do bom momento que estava vivendo aqui a Bolsa Americana. E também vai se destacar que a Bolsa já vinha de muita alta, às vezes uma realizaçãozinha é até um pouco saudável, né? Não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino e considere se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos, planilha de preço teto e de dividendos de diversas empresas. Um abraço e até o próximo. Valeu!